Capítulo 994 Julgamento por fogo. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. Depois que os discípulos do Palácio Grito da Fênix e do Palácio Encantado da Fênix chegaram, na mesma noite os discípulos do Palácio Oração da Fênix também apareceram. O Palácio Oração da Fênix era o oposto do Palácio Encantado da Fênix. Seus discípulos eram todos homens. Como o Palácio Encantado da Fênix representava a Fênix Yin e o Palácio Oração da Fênix representava a Fênix Yang, o significado do Palácio Oração da Fênix era que eles estavam orando por uma esposa que combinasse com eles. Quer fossem os discípulos masculinos do Palácio Grito da Fênix ou do Palácio Oração da Fênix, era uma honra se eles pudessem se casar como uma orgulhosa discípula da linhagem da Fênix. E todos os julgamentos de fundação da Fênix Ancestral constituíram uma excelente oportunidade para os discípulos masculinos se misturarem com essas discípulas. Eles poderiam mostrar suas habilidades, obter recompensas e também ter chance de conquistar os corações de belas mulheres. Para esses discípulos, o que era melhor que isso? Depois que os discípulos do Palácio Oração da Fênix chegaram, o julgamento de fundição da Fênix Ancestral finalmente começou. O local principal do julgamento de fundação da Fênix Ancestral na estrela espiritual flamejante era um pagode divino subterrâneo chamado 18 Infernos de Chamas. Era um tesouro de grau espiritual que era um grau mais alto que o pavilhão de artefatos santos. E o soberano Rubi era o espírito do artefato dos 18 Infernos de Chamas. O pagode dos 18 Infernos de Chamas foi construído de forma extremamente estranha. Normalmente, um pagode era mais grosso na base e mais fino no topo, mas o pagode dos 18 Infernos de Chamas era diferente. Era estreito na base e tornava-se mais largo à medida que se estendia para baixo, como se um pagode tivesse sido esmagado no subsolo. Um pagode com 18 andares não parecia muito grande, mas o pagode dos 18 Infernos de Chamas tinha 180 mil milhas de comprimento e cada andar representa 10 mil milhas. Da superfície da estrela espiritual flamejante, este pagode passou direto para o núcleo do planeta. Quer fosse uma estrela de fogo ou um planeta comum, quanto mais fundo se fosse para o núcleo, maior seria a temperatura. O ambiente se tornaria muito mais perigoso e aterrorizante. O núcleo de uma estrela de fogo era pelo menos 10 mil vezes mais quente que o magma. A uma temperatura tão alta, até mesmo uma potência do reino da transformação divina seria incendiada se eles a tocassem. No entanto, apesar de a estrela espiritual flamejante não ser uma verdadeira estrela de fogo, ainda era um planeta celeste que convergiu uma enorme quantidade de energia de origem do atributo fogo. Não foi muito pior do que uma pequena estrela de fogo. Sem mencionar mais nada, mas o vento celestial de energia de origem do atributo fogo já ultrapassou a velocidade do som. Cada rajada de vento soprava por dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de anos ao redor de toda a estrela. A energia necessária para isso era insondável. Se a superfície fosse tão aterrorizante, o interior poderia ser imaginado. A temperatura e a pressão atingiram um grau quase inimaginável. O primeiro nível dos pagodes dos 18 Infernos de Chamas tinha a temperatura mais baixa. Mas isso foi apenas relativamente falando. O primeiro nível continuava por 10 mil milhas e a temperatura inicial era o calor do magma. Quanto mais próximo se aproximava do segundo nível, maior a temperatura. A parte inferior do primeiro nível tinha uma temperatura mais de 12 vezes mais quente que o magma. E a temperatura era apenas um dos perigos. Os 18 Infernos de Fogo foram preenchidos com todos os tipos de formações de matriz, todas elas projetadas para testar e torturar os desafiantes até os seus limites. Li Ming flutuou alto sobre os céus do pagode dos 18 Infernos de Fogo com o resto dos discípulos do Palácio do Grito de Fênix. A base do pagode e também o menor ponto era muito mais largo que o abismo do demônio eterno. Tinha mais de 30 mil milhas de diâmetro. Um pagode com pelo menos 30 mil milhas de largura e 180 mil milhas de altura. Li Ming não tinha ideia de que tipo de ancião supremo usou seus grandes poderes sobrenaturais para inserir essa estrutura titânica na estrela espiritual flamejante.
Li Ming sentia vagamente que a energia de origem do céu e da terra da estrela espiritual flamejante estava sendo absorvida por esse pagode divino. Por centenas de milhares de anos, da superfície até o núcleo, o pagode dos 18 infernos de chamas estava absorvendo a energia de origem do atributo fogo de todo o mundo. Li Ming suspeitava que o ancião supremo do clã da Fênix Ancestral, que tinha estabelecido o pagode dos 18 infernos de fogo, desejava usar toda a estrela espiritual flamejante como sacrifício para refinar o pagode, aumentando o grau do pagode para outro nível. Para usar a estrela espiritual flamejante como uma fornalha para refinar um pagode divino de 180 mil milhas, tal ousadia superou a imaginação de Li Ming. Venham, todos os discípulos me seguem para entrar nos 18 infernos de chamas. Vocês todos cultivarão lá e verão exatamente em que andar vocês podem ficar. Sun Baixinho disse enquanto liderava a multidão de discípulos para voar até os 18 infernos de chamas. Em outras direções, os discípulos do Palácio Encantador de Fênix e do Palácio Oração da Fênix também voaram para os 18 infernos de chamas. Assim que Li Ming entrou no espaço dentro dos 18 infernos de fogo, ele pôde sentir que o vento celestial de energia de origem do atributo fogo de repente subiu para outro nível. Esse lugar era simplesmente um mar de fogo. Névoa vermelha e infinita preenchia esse vasto espaço, cobrindo tudo e dificultando a visão. Li Ming também sabia que esta névoa vermelha passava por todo o poço sem fundo até o núcleo da estrela espiritual flamejante. Quanto mais do profundo se aproximava, mais aterrorizante se tornaria. Muitos dos discípulos do Palácio Grito da Fênix já tinham dificuldade em manter sua verdadeira essência protetora na superfície da estrela espiritual flamejante, muito menos contra os ventos celestiais nos 18 infernos de chamas. Havia 4 ou 5 discípulos que não resistiram à pressão, pois sua verdadeira essência protetora se quebraram instantaneamente como um ovo. Esses discípulos gritaram de terror ao verem o violento vento celestial correndo em direção a eles, prontos para destruí-los. Mas neste momento, uma energia azul esverdeada emergiu do ar e envolveu seus corpos, isolando o vento celestial do lado de fora para que esses discípulos não fossem divididos em pedaços. Os vários discípulos estavam em pânico. Naquele momento, eles pensaram que perderiam suas vidas. Isso é, eles olharam para a energia azul esverdeada ao redor de seus corpos. Vocês são uma pilha de lixo inútil. Eu realmente não tenho ideia de como vocês conseguiram passar pelas qualificações para o julgamento de fundação. Vocês acabaram de entrar nos 18 infernos de chamas e enfrentaram um pouco de vento celestial e ainda assim vocês não conseguiram suportar. O Senhor Soberano Rubi até teve que salvar vocês. Todos vocês envergonharam meu Palácio Grito da Fênix. Sun Baixing disse sem rodeios, seus nervos irritados. A energia azul esverdeada que resgatou aqueles discípulos tinha vindo do espírito do artefato dos 18 infernos de fogo, o Soberano Rubi. Desde que Sun Baixing concordou com a aposta de Xun Jian, seu humor se tornou extremamente sombrio e ele estava preocupado em perder. Agora que ele viu os discípulos que ele trouxe sendo tão inúteis, como ele não poderia ficar louco? Neste momento, uma risada clara e leve ecoou. Sem olhar, Sun Baixing poderia dizer que era Xun Jian, do Palácio Encantador de Fênix. Atrás dela estava a multidão de discípulos do Palácio Encantador de Fênix. Aquela que liderava esses discípulos era Lu Xiaoyun, vestida de azul, e atrás de Lu Xiaoyun estava aquela pequena e estranha malandra que se chamava Weber. Além deles, o Palácio Encantado da Fênix ainda tinha 800 ou 900 discípulas. Sua força média era de fato maior do que a dos discípulos do Palácio Grito da Fênix. Mesmo os discípulos mais frágeis e medíocres do Salão do Pássaro de Fogo do Palácio Encantado da Fênix, foram capazes de manter sua verdadeira essência protetora para que ela não fosse destruída, embora mal conseguissem fazer isso. De fato, dentro do clã da Fênix Ancestral, tendia a haver mais talentos femininos do que talentos masculinos. De volta à Ilha da Divina Fênix, essa também era a mesma situação. Era mais fácil para linhagens da Fênix mais puras aparecerem dentro dos corpos das mulheres.
E em todo o mundo Atlas, 80% dos gênios do sexo feminino do clã ancestral da Fênix estavam reunidos no Palácio Encantado da Fênix. Assim, o Palácio Encantado da Fênix superou o Palácio Grito da Fênix e o Palácio Oração da Fênix em termos de talento. Correspondentemente, os recursos que a sede lhes concedia também ultrapassava os recursos do Palácio Grito da Fênix e do Palácio Oração da Fênix. Uer estalou a língua e sorriu ao ver os discípulos do Palácio Grito da Fênix lutando desajeitadamente como nadadores que estavam se afogando. Ela só parecia ter 16 ou 17 anos de idade, mas voou através dos ventos celestiais como um pequeno peixe ágil na água, sem parecer incomodada. Nós vamos primeiro. Vamos esperar por vocês no segundo nível dos 18 infernos de chamas. Chuonjiun riu enquanto falava. Ela levou sua multidão de discípulas para o subterrâneo. Nós vamos acompanhar. Sun Baixing disse friamente. Se você notar que não pode suportar ir mais longe, pare onde está e comece a cultivar. Esta parte do julgamento de fundação continuará por mais 20 dias, e depois disso você passará por um período de severo e rigoroso treinamento especial. Se você não pode continuar, apresse-se e dê-o fora do meu caminho. A raiva de Sun Baixing chegou ao ponto em que ele começou a chegar. Então, ele não se importava mais com esses discípulos de baixo nível. Ele liderou os discípulos de elite do Palácio Grito da Fênix para mais profundamente. Quanto mais avançavam, mais violentos e brutais se tornavam os ventos celestiais de energia de origem do atributo fogo. Aqui, os ventos celestiais formavam vórtices que giravam em alta velocidade no ar. Esse vento era semelhante a infinitas facas afiadas. Se um artista marcial com cultivo insuficiente entrasse nesse vento, seria diretamente despedaçado. Não apenas isso, mas a temperatura do ambiente aumentava cada vez mais. Eles já estavam a uma temperatura 8 ou 9 vezes mais quente que o magma comum. Esta ainda era uma temperatura que esses gêmeos poderiam suportar. Mas a verdadeira essência que eles consumiam para manter suas barreiras de proteção aumentou, tornando cada vez mais difícil continuar. Havia constantemente discípulos que foram deixados para trás. Eles não podiam continuar mais porque alcançaram o limite que conseguiam manter sua verdadeira essência protetora. Muitos deles ainda tiveram sua verdadeira essência protetora despedaçada, forçando o espírito do artefato dos 18 infernos de chamas a protegê-los e levá-los de volta para uma área mais alta. É claro que as discípulas do Palácio Encantador de Fênix não eram todos talentos inigualáveis. A partir das 100 milhas, havia constantemente discípulas que foram deixadas para trás. Essas discípulas casualmente escolheram um lugar para se sentar e começaram a cultivar. Dentro dos 18 infernos de chamas havia muitas maneiras de treinar. Um dos tipos mais simples era apenas ficar dentro dos 18 infernos de chamas e usar a verdadeira essência para resistir ao batismo de calor e pressão. Isso continuaria até que a verdadeira essência de alguém fosse gasta completamente, e até mesmo até que algumas pessoas ficassem inconscientes. O corpo de um artista marcial era semelhante a um lago, e a verdadeira essência era a água desse lago. Toda vez que um artista marcial esgotava sua verdadeira essência e ultrapassava seus limites, era o mesmo que cavar o lago e torná-lo ainda mais profundo. Esse processo tornava a base de alguém mais sólida. Era um método de treinamento extremamente simples, mas também extremamente eficaz. Quanto aos discípulos do Palácio Oração da Fênix, as performances de seus discípulos eram quase as mesmas do Palácio Grito da Fênix. No momento em que chegaram a 3.000 milhas de profundidade nos 18 infernos de fogo, metade dos seus discípulos precisaram parar porque não podiam suportar ir mais longe. Então, 4.000 milhas, 5.000 milhas, 6.000 milhas. Eles rapidamente voaram mais abaixo. A temperatura aqui já era mais de uma dezena de vezes a do magma e a velocidade dos ventos celestiais era mais de 10 vezes a velocidade do som. Porque o vento era muito rápido, as correntes de vento criavam sonoros burros aterrorizantes onde quer que fossem. O som do vento era como se estivessem escrevendo em vidro com sabres, irritante e insuportável para os ouvidos.
Mesmo para aqueles discípulos juniores que estavam fazendo sua primeira viagem à estrela espiritual flamejante e foram capazes de suportar facilmente o calor e o vento da superfície, nessa profundidade, muitos deles sentiram sua verdadeira essência protetora vacilar, pronta para estourar como bolhas ao vento. Ping. Uma verdadeira essência protetora de um discípulo do salão pássaro vermelho foi destruída e seu corpo foi jogado voando para trás. Seu corpo foi quase instantaneamente envolvido em uma energia azul. Li Ming ficou sem palavras quando viu esta cena. Os 3 grandes palácios tinham um total de quase 3.000 discípulos aqui, e dentro dos 18 infernos de chamas eles estavam espalhados em diferentes locais. Mesmo assim, aquele espírito do artefato chamado Soberano Rubi foi capaz de dividir seu sentido divino em 3.000 partes, cada parte capaz de cuidar simultaneamente de um discípulo. Além disso, quando a verdadeira essência protetora desses discípulos era despedaçada, pode haver apenas um período de 1/1000 de um piscar de olhos antes que o vento celestial de energia de origem do atributo fogo os atingisse. Mas mesmo em um período de tempo tão curto, o soberano Rubi era capaz de formar a energia das chamas azuis a partir do conceito de criação e usar isso para proteger os discípulos. Essa força era verdadeiramente surpreendente. Eu realmente não tenho ideia de que reino esse soberano Rubi alcançou. Li Ming pensou em voz alta. Neste momento, Sun Baixing disse: estamos a apenas 2.000 milhas de distância do segundo nível. Todos, cerrem os dentes e continuem em frente.